No dia 21 de outubro, estreou na Prime Video Periféricos, nova série de ficção científica da Amazon, que traz uma adaptação da obra de William Gibson, um dos escritores pioneiros do movimento cyberpunk. Conhecido como o profeta noir do cyberpunk, Gibson foi o autor da famosa trilogia do Sprawl, que é composta por Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive, obras que foram muito importantes para a ficção científica, inspirando grandes produções, incluindo o clássico sobre realidades simuladas Matrix, e é conhecido por criar futuros excêntricos, mas com ideias que passaram a fazer parte da nossa realidade, como o próprio ciberespaço, termo que inclusive foi cunhado por ele no seu conto Burning Chrome. Apesar da forte influência do seu trabalho em filmes e séries, adaptar William Gibson sempre foi considerada uma tarefa difícil. A primeira adaptação de uma obra sua foi o filme John Mnemonic, O Ciborgue do Futuro, de 95, que foi estrelado pelo Keanu Reeves e teve roteiro do próprio Gibson, e só agora, em 2022, o autor teve uma nova adaptação, essa com produção executiva da dupla Jonathan Nolan e Lisa Joy, os criadores da série Westworld. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou comentar os 2 primeiros episódios da série Periféricos da Prime Video. Se você gosta de ficção científica e seus diferentes universos, já se inscreva para muito mais entretenimento de todas as galáxias e coloque em seus óculos de realidade virtual, porque agora vamos visitar uma realidade simulada ou não. Baseada no livro publicado pelo autor em 2014, a série Periféricos nos leva para uma área rural dos Estados Unidos no ano de 2032. Nesse futuro, não muito distante, nós conhecemos a Flynn e o Burton Fisher, 2 irmãos que trabalham para manter a casa e comprar remédios para a mãe, que estava muito doente. A principal fonte de renda do Burton eram jogos de realidade virtual, que pagavam relativamente bem os seus melhores jogadores. Até que um dia, uma empresa chamada Milagros Cauldron, vendo o bom desempenho dele nesses jogos, envia para o Burton um headset de realidade virtual em fase de testes que prometia uma experiência altamente realista. Como o Burton só tinha essa fama por causa da Flynn, que era quem realmente se destacava nos jogos usando o avatar dele, ele pede para ela testar essa nova experiência. Assim, depois que a Flynn presencia uns eventos bem estranhos nessa simulação de uma Londres do futuro, ela e o irmão passam a ser perseguidos por caçadores de recompensas. Isso porque aquela suposta realidade simulada era, na verdade, uma versão real de Londres no futuro, que a Flynn visitou a partir do passado usando um avatar telepresencial. Com uma versão bem mais leve e condensada da obra de Gibson, Periféricos da Amazon constrói um cenário bastante cativante de ficção científica e que logo de cara já apresentou algumas mudanças bastante significativas em relação ao material original, o que geralmente é bem-vindo em termos de narrativa, porque é uma nova visão daquilo que muitos já conhecem. E a forma como essa história tem sido apresentada até agora tá, assim, satisfatória. Ela tem um passo bacana, apesar de engatar melhor ali a partir do 2º episódio, e as transições entre as diferentes realidades têm acontecido na medida certa para guiar o espectador por todo o mistério. É bem diferente do livro a forma como as conexões entre as 2 realidades vai acontecendo inicialmente, mas eu acho que para uma série de TV que tem um formato bem diferente de um livro, foi a melhor opção, mesmo a narrativa do futuro tendo ficado em 2º plano nesse início. Eu acredito que essa é uma coisa que mais pra frente vai ficando mais equilibrado. Ela também acertou bastante na sua construção de mundo, essa parte tá bacana. As cenas de simulação ficaram boas, alternando, entre a realidade simulada e a Flynn reagindo ao que está acontecendo. E por fim nós temos as cenas de ação, que são super bem produzidas e eu acho que são um dos maiores destaques dessa série. Falando em personagens, eu acho que a Chloe Grace Moretz e o Jack Reynor apresentaram uma química muito bacana como os irmãos protagonistas, e o Gary Carr mostrou uma presença incrível como o Wilf Netterton, mesmo tendo aparecido bem pouco nesse início. Só me incomodou um pouco a representação do Zubov, que eu acho que ficou meio caricata demais aí no meio
meio de toda a série, que adotou um tom bem mais sóbrio. Até a Ash foi apresentada com um visual bem mais moderado do que eu imaginava. Eu sempre imaginei ela como uma super gótica trevosa. No livro ela é até descrita como parecida com a vocalista de uma banda, né? Então você imagina aquele visual bem punk, bem gótico mesmo. E também teve o Connor Penske, que apesar de estar um personagem muito legal na série, ter lido o livro eu acho que estragou ele um pouco pra mim nessa versão, porque ele foi de um personagem que é um cara totalmente maníaco, inconsequente, com um ar meio sinistro até, sabe? Pra um personagem que é praticamente um mocinho genérico, apesar de ainda abalado psicologicamente. Eu acho que essa mudança no Penske reduziu um pouco o impacto da crítica que o William Gibson colocou no livro sobre a negligência com os jovens veteranos de guerra. Aliás, uma coisa que eu não curti tanto nessa série foi justamente o fato dela ser bem menos punk. Ela é bem menos ousada que o livro e descarta algumas ideias que são interessantes dessa construção de mundo, como por exemplo, o contraste bastante evidente da realidade hipercapitalista de 2032 e o futuro altamente obcecado pela imagem de 2099. Pelo menos até o momento, a série não deixou transparecer isso nem um pouco. Por fim, quando nós falamos em séries futuristas, é muito importante também a parte visual. Afinal, ela é um dos principais fatores da imersão, né, de conectar o espectador com a obra. Apesar de ter como showrunner o Scott B. Smith, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy são apenas produtores executivos, ainda assim é bem notável a influência que o Westworld teve na produção, principalmente na construção do futuro e nos figurinos. Sem contar que a Flynn, em diversos momentos, remete bastante à nossa querida Dolores. E enquanto na realidade do passado nós temos tecnologias como dispositivos de realidade virtual, drones e impressoras 3D misturadas com aquele ambiente bucólico, o que eu acho muito legal, a Londres do futuro, por sua vez, tem um aspecto bem megalomaníaco, com aquelas estátuas gigantescas que fazem os prédios parecerem até pequenos, o que foi uma liberdade criativa dessa série, mas que eu acho que funcionou muito bem. Periféricos definitivamente não é uma série perfeita, mas que tem potencial para funcionar como uma boa adaptação se souber aproveitar os seus pontos positivos. Acredito que com uma melhor atenção aos diálogos, que por vezes subestimam a inteligência do espectador, e uma melhor construção de personagens, porque tá meio genérico, ela pode sim ser mais um acerto da Amazon em ficção científica. Bom, essa é a minha opinião sobre a série de Periféricos da Prime Video. Os 2 primeiros episódios já estão disponíveis lá na plataforma e os outros vão ser lançados toda sexta-feira. Me contem aí também o que vocês estão achando dela até agora e continuem conosco para muito mais ficção científica, das realidades alternativas às aventuras intergalácticas. Muito obrigada a todos e nos vemos por outras galáxias.